Finalmente, essa preciosidade está disponível na Netflix e agora todo mundo pode assistir. Flor do Mal vai ser a melhor história que você vai assistir no ano. Não tô brincando, se liga na indicação de hoje que depois você vai me agradecer. Mas antes eu preciso avisar você que o começo desse vídeo é sem spoiler pra quem ainda não assistiu, mas esse vídeo vai ser dividido em duas partes, então mais pra frente eu vou falar com spoiler, porque realmente é uma história muito intensa, tem muitos acontecimentos e eu quero falar sobre aquele final com quem já assistiu, hein? Mas não se preocupe que quando começar a zona de spoiler eu aviso vocês, continue assistindo o vídeo e já sabe, né? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, clica no sininho pra receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo, porque eu tô sempre aqui tentando facilitar a sua vida no momento de escolher um filme, uma série ou um dorama pra poder assistir, tá bom? Sem mais enrolação, bora falar de Flor do Mal, simplesmente icônica, perfeita, maravilhosa. Bom, eu já começo esse vídeo então dizendo a vocês que Flor do Mal não é o que você pensa, não é uma série, não é um dorama, não é um K-drama. Na verdade, Flor do Mal é uma obra de arte. Sim, gente, assistir essa história é uma experiência como... Fazia muito tempo que eu não tinha uma experiência como essa, é um roteiro incrível, impecável, como eu nunca vi na minha vida de verdade. Já assisti muita série, muita história de psicopatas, mas essa me surpreendeu, porque é plot twist atrás de plot twist. Eu posso aqui contar pra vocês a sinopse, falar pra vocês sobre a história e mesmo assim você não vai conseguir adivinhar. Então meu primeiro conselho, inclusive, é não desista nos primeiros episódios, porque a história, ela vai dar muitas reviravoltas, querido. Ela vai se formando de uma maneira que você não imagina de jeito nenhum. Mas tá, vou tentar apresentar a história pra vocês aqui rapidamente, sem spoiler, mas coloque na cabeça de vocês que não é nada do que vocês imaginam, ou talvez sim, vai saber. Vamos acompanhar a história de um casal simplesmente lindíssimos, com uma filhinha mais linda ainda. Essa criança é absolutamente tudo pra mim, saudades dela inclusive, tá? É aquele casal exemplar que todo mundo olha, inveja, fala assim, nossa, que casal lindo, nossa, que, meu Deus, que coisa mais perfeita, e realmente é o que parece, ou talvez não. O marido, ele é simplesmente esse tipo de homem que a gente olha e fala, ele não existe. Ele faz absolutamente tudo pra ver a esposa feliz, ele faz absolutamente tudo pela sua filha, é um pai exemplar, um cara educado, um cara maravilhoso, mas eis que vem a reviravolta. Vocês estão preparados? A sua esposa é uma policial que tá lá, né, investigando o povo, prendendo os bandidos tudo, os assassinos tudo, sem imaginar que o seu marido, na verdade, rufem os tambores, é o quê? Um serial killer procurado há muitos anos. Ele trocou de identidade com um cara, inclusive a história por trás dessa troca de identidade é simplesmente bizarra. E ele está simplesmente enganando mesmo a sua esposa há 16 anos, fingindo que é esse cara bonzinho, que é esse cara fofo, que todo mundo acha ele o marido e o pai exemplar. Então, em determinado momento, a esposa dele estará em um caso que pode ou não estar ligado com a história do seu marido, sem imaginar que esse cara perfeito estava ligado com esse tal crime. Cara, eu tenho até vontade de rir quando eu conto a sinopse pra galera e eu indico, porque mesmo eu falando aqui com vocês sem spoiler, é engraçado, porque quando você assistir, assim, vários episódios, você vai perceber que a sinopse, ela é muito louca, assim, porque a história, ela vai se transformando em um bagulho que tu não imagina que vai acontecer, sabe? Eu amo esse tipo de história que realmente surpreende a gente. Então, assim, não adianta, querido, você pode fazer teoria agora nesse momento, você pode, sei lá, tentar especular, imaginar o que vai acontecer, mas você não vai adivinhar o que vai rolar. Então assista essa história do começo ao fim, que vale a pena. Quando chega ali no quarto episódio, parece que eles já solucionaram tudo, e você fica, ué, como assim? Mas já solucionou tudo? Como que vai ter história pra mais não sei quantos episódios? E aí a gente vai vendo a história se transformando, e cada hora é uma revelação, cada hora é um segredo, cada hora... Gente do céu, é muito louco. Mas o que eu posso dizer é que, de fato, é uma história complexa e intensa
intensa, uma história de psicopatas que, se você gosta desse gênero, com certeza você vai gostar bastante dessa, porque ela realmente é surpreendente. Eu acho que eu tô falando isso o vídeo inteiro, né? É incrível, é surpreendente, vai te chocar, porque é muito real, assim. Foi uma história que eu mergulhei, galera, de uma tal maneira que eu não prestava atenção em mais nada na minha vida. Parecia que eu tava lá dentro mesmo, assim. Contar pra vocês que eu fiquei estressada assistindo em alguns momentos, porque realmente parecia que eu tava ali nos problemas junto com os personagens. Então, eu ficava, juro por Deus, eu ficava com o coração batendo forte, assim, de ansiedade, com dor de barriga. Meu cachorro latino! Sem imaginar o que ia acontecer, gente. Eu acho que eu tive crise de ansiedade mesmo assistindo esse negócio, porque eu não conseguia prever o que a história tava querendo me contar ali. Chega um momento que, lógico, você vai entender, chega um momento que tudo começa a se encaixar, e quando tudo começa a se encaixar, vem outra reviravolta, você fala... Meu Deus, isso faz muito sentido. Então, é uma história que é uma montanha-russa de sentimentos, e se você gosta desse gênero, meu querido, é um prato cheio pra você assistir hoje. Flor do Mal é uma obra de arte mesmo, é uma experiência que eu adoraria que todos vocês tivessem, assim como eu tive. Então corre aí pra sua Netflix pra poder assistir, que vale a pena. Mas agora o meu assunto é com você que já assistiu. Quem ainda não assistiu, eu não sou de fazer isso, mas eu vou falar, cai fora desse vídeo. Não vai pegar spoiler, porque senão perde a graça. Então tchau. Já saiu do vídeo? Eu não quero vocês pegando spoiler não, hein? Ai, ai. Tá, mas agora que já tá somente eu e você, que não tem problema de pegar spoiler, que já assistiu, e o Gustavo, que é um chato que tá editando esse vídeo e não assiste dorama, pois é. Gente, a minha maior surpresa com esse dorama, uma das maiores surpresas, é descobrir que o cara, na verdade, não é um serial killer. Na verdade, ele é um chuchuzinho, e realmente ele era aquele marido perfeitinho, maravilhoso, pai exemplar, só que, na verdade, todo mundo era contra ele, porque o pai dele era o verdadeiro serial killer, né? E a irmã dele acabou matando o cara, e ele viu aquela situação, e aí ele tomou a culpa pela irmã, pra irmã poder ter uma vida normal, e ele anormal. Então, meu Deus, o que foi isso? Mas essa é só uma das reviravoltas, né? Chegou um momento que eu já imaginava que a irmã dele tinha matado o cara lá da vila, mas aí a gente vê a motivação dela também, né? Então é por isso que é uma história que fala muito sobre família também. Ela matou o cara, na verdade, pra proteger o irmão, que tava assediando o irmão, que tava tentando fazer exorcismo nele, falando que ele tinha o demônio, mesmo demônio do pai dele ali que matava as pessoas. E é mais triste ainda que ele era tão novinho que ele acabou acreditando que realmente ele era essa pessoa problemática, que não tinha empatia, que não tinha sentimento por ninguém, que era um verdadeiro psicopata, sendo que na verdade não era isso. E aí, no final, eis outra reviravolta, né, que o cara da vila que morreu, na verdade, fazia aquilo porque queria a herança do menino. Então, gente, era uma confusão em cima de outra confusão, e eu ficava assim completamente chocada. Eu fiquei bem feliz, na verdade, que a história não enrolou muito pra esposa dele descobrir a verdade. Por exemplo, nos primeiros episódios, ela já descobre a verdade e a gente ficava nessa tensão, né? Foi momentos bem intensos, porque ele não sabia que ela sabia, e assim, é muito legal também o fato dela não já ter ido denunciar ele ou ter feito suposições sobre ele. Na verdade, por ser uma excelente policial, uma excelente detetive, as coisas não se encaixavam nessa história pra ela. Como esse cara que por 16 anos cuidou tão bem dela e cuida tão bem da filha dela, como ele pode ser um psicopata que não liga pra ninguém, que não tem sentimentos? Não fazia sentido aquilo pra ela, porque mesmo que ele enganasse ela por tanto tempo assim, um psicopata não ia conseguir cuidar de um ser mais frágil e mais fraco que ele, então não fazia sentido. Então ela resolveu investigar por conta própria, sem contar pra ninguém. Então ela sofria ali sozinha, sabendo que o marido dela tinha passado por toda aquela situação, e claro, nessa incerteza, sem saber se realmente ele era um assassino ou não, porque ela tinha suas dúvidas, entende? Mas não tinha como ter 100% de certeza ali naquela situação, e dava uma agonia, porque ele tentava conversar com ela e ele não percebia que ela já sabia de tudo, então era um enganando o outro, gente, uma loucura.
loucura. Só que aí a gente vai vendo várias reviravoltas acontecendo, né? O pai dele realmente era um serial killer, tinha toda essa questão, mas o pai dele acabou se suicidando, teoricamente. Então, a gente também tem a história de que o pai tinha um cúmplice, e todo mundo achava que o cúmplice era ele, que era o filho do cara, e ele sabia que não. Então, entra toda essa investigação sobre quem é o cúmplice do pai dele. Enquanto ela investigava ali na polícia, ele ficava investigando, inclusive com um cara que ele sequestrou no começo, que virou o melhor amigo dele. Já uma grande reviravolta isso daí também, né? Porque quando ele sequestra o cara ali no começo, eu falei, putz, ele vai matar o cara. E eu achava muito estranho, porque ele não matava esse cara logo. Inclusive, quando ele soltou, eu falei, oxi, é burro! Como assim? Um assassino maluco simplesmente vai soltar o cara desse jeito, não vai matar ele. Olha só, porque a gente já começa o dorama achando que de fato ele é um assassino, e realmente ele é bem intenso no começo, né? Aquela cara de psicopata que ele fazia de vez em quando, justamente porque as pessoas colocaram na cabeça dele que ele era um psicopata. Coitado do meu chuchuzinho, gente. Mas a construção dessa amizade é simplesmente sensacional, cara. Os dois vão fazendo de tudo ali, um pelo outro, o cara começa a investigar, e aí o cara descobre que, na verdade, a irmã dele que é assassina, a irmã dele era ex-namorada dele, aí ele se reapaixona por ela. Ai, gente, é uma confusão, né? Mas eu simplesmente adoro essa construção de personagem. Eu acho que ele é um protagonista muito complexo, né? E muito intenso, assim. É um personagem que a gente vai conhecendo ele aos poucos. E eu gosto muito desse momento, que ele se vê ali prestes a perder a família, perder a esposa, e aí nesse momento tudo vai mudando pra ele, né? Ele vai percebendo que realmente ele amava a esposa, porque ele achava que era conveniente pra ele ficar ali com ela, que ele tava enganando, que ele não gosta de ninguém, ponto final. Tanto que, quando ele reencontra ali a irmã dele, a irmã pergunta se ele ama a esposa, e ele fala que ele não consegue ter esse tipo de sentimento, e ela tava ouvindo tudo. Esse momento, assim, dói muito. Só que aí a gente tem um momento que realmente ele percebe que a ama, e o cara começa a ter uma crise de ansiedade, uma crise de pânico ali, ele começa a chorar muito mesmo, e esse momento, né, que ele descobre que ela sabe sobre ele, e ele se declara, gente, foi um dos momentos mais intensos que eu já vi na história da série, justamente pelo contexto e pelo desenvolvimento de personagem, né, porque o cara, ele até mesmo via vídeos pra aprender a sorrir, porque ele achava que não tinha essa capacidade, sem perceber que ele conseguia rir sim naturalmente pra ela, porque ele não era o psicopata que as pessoas falavam. E eu acho muito engraçado, né, que depois desse momento que ele aprende a chorar, e chorou ali pela primeira vez com medo de perder a esposa, e desesperado, e vai ser preso, e toda essa confusão, depois ele não para mais de chorar, né, vocês repararam isso? E aí ele chorava o tempo todo, ele via a filha dele, ele chorava, ele via a esposa, ele chorava, e chorava toda hora, simplesmente um ícone. Inclusive, me lembrou o Chandler de Friends, né, porque eu coloco Friends em tudo na minha vida, que tem um episódio que o Chandler, ele não conseguia chorar, ele falava, não, eu não choro, não sei o que, e aí depois que ele começa a chorar, ele não para mais de chorar. Mas aí, pra mim, o maior plot twist, que foi simplesmente sensacional, e eu falei assim, mano, o que é isso que eu estou assistindo? Eu não estou acreditando. É que, tipo assim, o cara que ele trocou a identidade tava lá em coma, tem toda uma história de que o cara atropelou ele, aí o cara também ficou doente, entre aspas, a mãe do cara tentou matar ele também. Ai, gente, uma confusão, enfim, quem assistiu sabe. E aí, esse cara, ele acorda do coma em um momento também bem intenso e ninguém sabe, ele não sabe que o menino foi lá e assumiu a identidade dele e tal, ninguém sabia dessa história, só que aí a reviravolta é descobrir que, na verdade, o cúmplice do pai do menino lá, do serial killer, era o cara que ele trocou a identidade. Ele que era o cúmplice, e exatamente por isso que, assim, tem essa questão, né? Por que o cúmplice do serial killer não matou ninguém há 18 anos? Não faz sentido. Faz sentido porque ele tava em coma. Galera, o que foi isso que eu assisti? Sério, quando aconteceu isso, eu fiquei chocada. Inclusive, o ator que
faz esse psicopata maluco é o mesmo ator que faz o Denver em La Casa de Papel Coreia. E eu fiquei chocada, porque ele é um atorzão do caramba. Ele me arrepiava, assim. Ele tinha umas cenas, regalava o olho, assim. Eu falava, meu Deus, ele realmente é um psicopata. E uma coisa que eu gosto também é que a história deixa muito claro a motivação dos vilões, a motivação dos personagens, né? A motivação dele de assumir a culpa ali, proteger a irmã, pra irmã ter uma vida normal. Só que a irmã não conseguiu ter uma vida normal, porque a irmã se sentia culpada, a irmã se sentia mal por tudo que aconteceu, e eles também não podiam falar nada, eles eram novinhos, então imagina eles ir lá na polícia e falar que ela matou o cara por legítima defesa, ninguém ia acreditar neles, porque eles eram filhos de um serial killer, entende? E todo mundo já colocava a culpa neles, tipo, ai, não é possível que as duas crianças ali não sabiam que o pai era um serial killer. Então a gente entende, e é tão intenso essa situação que quando o colega ali de trabalho da esposa dele acaba falando que sabe a verdade sobre o marido, também é um momento muito intenso. E aí ele fala que vai prender ele pela manhã, só que aí ele vai conversar com o cara e não precisava muito pra saber que ele não era o assassino, que ele não era um psicopata. Então, percebendo que ali era uma confusão de irmãos, que era uma história muito intensa, que foi legítima defesa e que ele enganou todo mundo e fez tudo que fez pra poder proteger a irmã, e que obviamente ele não era o psicopata que todo mundo falava, até mesmo o policial fala, tipo, poxa, não vou me meter nisso não, e aí finge que também não sabia de nada. Até mesmo a motivação do verdadeiro psicopata, que foi o cúmplice. É muito interessante como eles trabalham essa história. O pai do menino foi lá, conheceu ele, viu um certo potencial pra ele ser um assassino e transformou ele em um serial killer. Na verdade, as pessoas culpam esse cara, só que na verdade o menino sempre foi um psicopata. Então ele, com muita raiva, acaba matando o pai dele. Então a gente também tem essa reviravolta de um psicopata matando outro psicopata, e todo mundo achava que o psicopata tinha se matado, mas ele não se matou. Ele foi assassinado pelo cúmplice dele. Olha a loucura. E aí, qual que é a questão? Ele quis se vingar do filho do cara. Então, por isso que ele começou a perseguir. E eu acho que é tudo muito minimamente calculado nesse roteiro, até mesmo pelo fato dele ter quase matado a irmã dele, achando que era a esposa dele, e fazia sentido nesse momento, porque ele ficou ali 18 anos em coma, então ele não sabia como que era o rosto da detetive, então acaba não sendo um furo, porque realmente ele não sabia. Tanto que essa cena é tão bem feita, que até mesmo a foto que tinha ali da família, né, aquela pintura que tinha da família, tava jogada assim de cabeça pra baixo no sofá, já mostrando ali que realmente ele não sabia como era o rosto dela. E então a irmã dele, ainda se aproveitando da situação que ela já estava vestida ali como ela, coloca o crachá, o que também foi muito inteligente, justamente para ele se confundir ali naquele momento e matar ela achando que era a esposa dele, mas na verdade não era. Olha só que coisa bem feita. E aí a questão é, ele queria transformar o menino bonzinho, que era o filho do serial killer, em um assassino também, porque ele ficava puto, culpando o cara por ter transformado ele em um assassino. Então ele queria fazer isso com o filho dele também. Olha só essa trajetória, olha só esse roteiro perfeito, impecável, incrível. Eu fiquei chocada com essa história e eu tô cansada só de contar as reviravoltas. E olha que tem várias, né? Tem até aquela menina que tu achava que tava morta no começo, e aí o marido dela queria matar o cara, e aí descobre que tem um cúmplice, e aí no final a gente descobre que a última vítima, na verdade, tava viva esse tempo todo. Olha, que confusão. Eu acho que eu vou ter que assistir de novo até. Eu vou assistir na Netflix tudo de novo, vou deixar rolando, inclusive, pra dar audiência. Porque Flor do Mal merece todo o reconhecimento do mundo, com certeza. Bom, mas aí tem o final, né? O final foi uma coisa que me deixou completamente dividida, porque a gente tem uma história intensa, e aí chega no último episódio, parece que perdeu um pouquinho, né, esse ritmo, a intensidade, mas eu acho que é super compreensível. Inclusive, eu parei pra pensar que o último episódio, né, o episódio 16, ele me pareceu, na verdade, um spin-off de toda a história, contando o que aconteceu com os personagens depois que a série principal foi ali lançada, né? É muito louco isso, porque ele acaba levando um tiro no final. A gente tem esse momento que ele acha que a esposa morreu e ele fica cego, ele fica em crise, ele fica maluco, porque ali naquele momento a vida dele realmente acabou e ele decide ser um assassino mesmo. E é um momento surreal. Ele perseguindo o psicopata,
né, pra poder matar. E aí o psicopata olha pra ele e fala assim, me mata logo, seu psicopata. Eu falei, gente, mas tu não queria transformar ele em assassino? E agora tome na sua cara. Só que aí, mesmo assim, ele conseguiu pegar uns policiais burros, pegou a arma, atirou nele. Na verdade, ia atirar na esposa dele e ele entrou na frente. E aí, então, a gente chega no último episódio e o cara simplesmente perdeu a memória. Ai, que tristeza, ele perdeu a memória e não lembra da própria esposa. Gente, isso é tortura psicológica, né? Pelo amor de Deus, porque esse dorama fez a gente sofrer até o último segundo. Literalmente, até o último segundo a gente tava sofrendo, assim. E foi tão triste pensar que ela passou por tudo aquilo, eles passaram por tudo aquilo e ele simplesmente perdeu a memória e não lembra dela. E ela ficava procurando o marido que ela ama tanto e ela não conseguia encontrar porque era um cara completamente diferente. Porque ele lembra apenas até aquele momento que ele é atropelado pelo psicopata e aí ele acha que acordou depois disso, então ele acabou esquecendo apenas esse período que ele trocou de identidade e foi triste demais. Só que aí a gente vai vendo, aí que vem a intensidade também da coisa, né? A gente vai vendo que mesmo assim ele ficava nervoso perto dela, ele gostava dela, mas ele ainda tinha essa cabeça de que ele não tinha sentimento pelas pessoas, de que ele não tem empatia, de que ele é um psicopata. Ele achava realmente que ele enganou a esposa todo esse tempo e ele não lembrava, né, desse final que ele descobriu que realmente a amava. Então tem toda essa questão, ele tem que se reapaixonar por ela, mas aí ele desiste, fala que não quer saber, fala que não quer ver a filha. Foi tão triste ele falando, não, eu não quero conhecer essa criança, não. Ai, meu Deus, eu sou filha, pelo amor de Deus. Mas aí a gente tem todas as soluções, né, no último episódio. Eu gosto que, apesar de não ter concordado com algumas coisas, tipo, não faz sentido o cara ter trocado de identidade, ter feito tudo que fez e não sofrer nenhuma consequência, teoricamente, ali na justiça, né? Porque não faz sentido. Tudo bem que foi comprovado que ele não é o verdadeiro assassino do cara da vila, mas mesmo assim, ele fez muita coisa, sabe? Ele acobertou o assassinato, ele trocou de identidade, então, né? Enfim. Mas aí a gente tem esse momento da irmã dele sendo presa, que ela viveu, graças a Deus, né? Que eu achei que ela ia morrer, coitadinha. E aí a gente tem ela saindo, ela foi inocentada, e aí ela vai viajar, viver a vida dela. E aí a gente tem o melhor amigo dele ali também, que tá morando junto com ele agora, já que ele não tem mais memória, então ele não mora mais com a esposa. E aí a gente tem os pais do psicopata que acobertou ele. O pai do cara ficou louco, ficou, tipo assim, maluco, não sabe mais sobre a realidade, o que também é compreensivo. E a mãe do cara foi presa também, o que também é compreensivo, e eu achei bem feito dessa véia maluca. Tá, mas aí ficou com esse gosto amargo, né? Tipo assim, nossa, não vai ter um final feliz, não, velho. Mas ele passou por tudo isso, não vai ter um final feliz. E aí a gente vai vendo ele recuperando a memória pouco a pouco. E aí chega nesse momento também que é muito fofo, que ele volta ali na casa e pede pra ela não ir embora. Fala que os dois precisam encontrar esse cara, né? Esse marido dela juntos. Então, ele tá ali disposto a recuperar todas as suas memórias. E aí a gente vai vendo ele lembrando pouco a pouco. E aí a gente finaliza com ele reencontrando a sua filha, e é muito lindo que ele escuta o nome dela, ela corre até ele, abraça ele, assim, uma cena lindíssima, e ele já lembra da filha dele, sabe? Ele lembra ela ali, bebê no colo dele, e ele chora muito. Então, pra mim, nesse momento, ele lembrou de tudo, e eu vou colocar isso na minha cabeça. Nesse momento que a gente tem a família se abraçando ali no final, com esse encerramento de história, pra mim, a memória dele voltou tudo, e eles vão ser felizes para sempre, porque eles merecem. Então, a gente tem uma história intensa, complexa, uma história que fala sobre família, que fala sobre lealdade, que fala sobre amizade, que fala sobre tudo isso, sabe? Injustiças também, né? Fala muito sobre injustiça, porque o cara foi injustiçado, se você parar pra pensar. Mas aí a gente vê que foi importante ele passar por tudo que passou, né, durante essa história, que realmente precisou acontecer tudo isso pra ele perceber que realmente ele ama a família, que ele não é um maluco, que ele não é uma pessoa que não tem sentimento por ninguém, que não tem essa capacidade. Ele tem sim essa capacidade. Foi importante a esposa descobrir a verdade pra rolar o perdão também, né? Porque senão ele nunca viveria feliz, nunca viveria 100% ali pra aquela família. Então foi muito legal toda essa trajetória que eles passaram. E agora sim, depois que o psicopata morreu, tudo aconteceu, a irmã dele foi inocentada, ele foi inocentado, então agora eles podem viver a vida deles em paz. Foi lindo,
Foi uma experiência e tanto assistir essa história e realmente eu tô querendo rever, assim, porque são muitos detalhes, né? São muitas coisas. Eu comecei a falar aqui das reviravoltas com vocês e eu mal olhei o meu roteiro. É muita coisa na cabeça, galera. E se você nunca assistiu Flor do Mal e chegou até aqui nesse vídeo, que decepção, porque agora você sabe vários spoilers, você sabe sobre a história. Eu tô muito decepcionada porque eu queria que vocês assistissem sem saber nada, mas tá tudo certo, né? Fazer o quê? E se você também é um fã de Flor do Mal, assim como eu, um dos melhores doramas que eu já assisti na minha vida, tudo bem que eu falo isso pra todos, mas esse é verdade, eu juro por Deus que é incrível. Ai, que saudade deles. Enfim, comenta aqui embaixo o que você mais gosta de Flor do Mal e qual foi o plot twist que mais te surpreendeu, que eu quero muito saber. Ai, saudade dessa família maravilhosa. Mas euzinho, eu vou ficando por aqui. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Clica no sininho pra receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo, que eu tô falando bastante de doramas por aqui. Falo bastante toda terça-feira, mas hoje é um dia especial porque Flor do Mal entrou na Netflix. Aproveita então também, dá aquele like maroto pra esse vídeo chegar pra outras pessoas que estão querendo uma história de psicopata maluco pra poder assistir, tá bom? E vai lá me seguir nas redes sociais que estou sempre lá tentando falar com vocês, combinado? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!